Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então, preparados para aprender um pouquinho mais dentro da nossa matemática? E não adianta fazer cara feia não, que nosso assunto hoje é bem bacana. Nós vamos aprender hoje sobre gráficos. O que são, para que servem, como eles se apresentam, como a gente interpreta. Isso tudo vamos aprender na nossa aula de hoje. Bom, nós já aprendemos a ler tabelas, interpretar e ainda vamos voltar muito aí nesses assuntos nossos, porque eles são bem utilizados no nosso dia a dia. Mas então, depois que a gente faz um levantamento, que a gente coleta os dados de uma pesquisa, registra tudo organizadinho numa tabela, nós podemos transformar esses dados todos em um gráfico. Professora, como assim? Bom, para a gente entender isso tudo, essa dinâmica toda, como funciona, nós vamos aprender o que são os gráficos. Então, nós vamos aqui, junto comigo, aprender o que são os gráficos, gente. Ó, gráfico é uma representação de um conjunto de dados apresentados por meio de desenhos, para facilitar a compreensão de informações obtidas em uma pesquisa. Então, o que seriam os gráficos? Eu chamo assim o gráfico como se fosse um desenho de uma tabela, só que uma forma mais simples ainda de você entender ali o que aqueles dados querem te apresentar. Né? Como ele evoluiu, eu posso comparar um dia que teve mais, teve menos, dependendo da pesquisa que eu estiver fazendo. O gráfico, como vocês vão perceber aqui na nossa aula, eles vão facilitar o entendimento das informações levantadas, dos dados e tudo aquilo que ele quer te passar. Bom, aí você pergunta, mas será para que servem os gráficos? Então, vem comigo, ó. Os gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Bom, o gráfico, gente, como eu tenho no exemplo aqui, ele vai facilitar e muito o entendimento de tudo aquilo que você quer mostrar. Por exemplo, eu tenho um gráfico de exemplo aqui, ó. A gente chama gráfico de pizza ou gráfico de setores. Eu tenho só de você olhar, se eu não falar nada com você, você já sabe só de olhar qual que é a porção que está representando maior quantidade. Só de você olhar, você já vai falar assim, professora, é a porção azul escuro. Justamente. Então, o gráfico, dependendo da legenda, daquilo que ele quer te passar, você só de olhar, por exemplo, se esse gráfico aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem bem. Se esse gráfico aqui fosse uma representação, por exemplo, da matéria, do conteúdo, do componente curricular preferido da sala do terceiro ano B, por exemplo. E o azul aqui fosse língua portuguesa. Só de olhar na legenda aqui, estaria o azul escuro escrito língua portuguesa. Então, você ia olhar língua portuguesa, teve a porção maior de votos. Só de você olhar, você saberia responder que a língua portuguesa, o componente curricular, seria o preferido dentre os alunos do terceiro ano. Então, é para isso que o gráfico serve. Ele serve para informar de forma ágil, objetiva, através de desenhos, tudo aquilo que aquela pesquisa com números quer te mostrar. Agora, será que existe só esse tipo de gráfico aqui? Não. Existem vários, gente, vários tipos de gráfico. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos mais utilizados principalmente dentro do nosso terceiro ano, que a gente vai ter acesso. Então, o primeiro tipo que a gente mais utiliza, tá? É o mais comum, é o gráfico de coluna, que é esse aqui, ó.
Veja por que ele chama gráfico de colunas. Porque ele representa a quantidade com, ó, colunas. Aqui fica mais fácil, né? Notas da turma. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. É a quantidade de alunos. E as notas que eles tiraram. Aqui, deu olhar, eu já sei ler tudo que o gráfico quer nos passar. Agora, o segundo tipo do gráfico, que eu já falei com vocês, é o gráfico, a gente chama gráfico de pizza, que ele parece uma pizza fatiada, né? Ou gráfico de setores. Veja que esse gráfico aqui, ó, preferência por modalidades esportivas. Só de você olhar ali qual é a maior porção, pensa como se fosse uma pizza. Quem aí saiu com um pedaço maior? O verde, não é? Aí eu vou lá na legenda. O verde é o futebol. Então eu sei que a preferência, a maioria das pessoas que participaram dessa pesquisa preferem o futebol. Viu como é que fica fácil? Agora, outro tipo de gráfico que a gente tem também é o gráfico de barras, que ele parece com o gráfico de colunas, porém ele fica na horizontal, tá vendo? As colunas ficam na horizontal. E por último que eu trouxe para vocês, e eu vou chamar a atenção aqui, é o gráfico de linhas. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, principalmente aos jornais que vão noticiar aí, né, como se diz, a evolução, né, da queda do coronavírus. Geralmente, esses gráficos aqui é que são apresentados aí, né, o quanto o coronavírus tem diminuído aí na nossa cidade, no nosso estado e até mesmo no nosso país. Você vai com certeza identificar esse gráfico que os grandes jornais aí vão passar as informações, né, atualizadas sobre o coronavírus, sobre a vacinação e muito mais. E também o gráfico de linha, ele vai me dar, né, as informações que eu preciso entender. Agora, o gráfico, gente, ele apresenta alguns elementos. Eu vou trazer aqui o gráfico de colunas. Eu tenho um gráfico aqui, ó, evolução da densidade demográfica. O que é isso, professora? Bom, eu nem precisaria explicar porque a gente não vai analisar o gráfico. Mas a densidade demográfica é a quantidade de pessoas por metro quadrado numa região. Então, esse gráfico aqui eu tenho, ó, o que ele vai me mostrar, que é o nome do gráfico. Vai aparecer o nome do gráfico. E nesse gráfico de colunas eu tenho dois eixos, que a gente chama essas linhas, ó. O eixo Y é essa linha em pé, a vertical. Lembra que eu expliquei para vocês, ó? Horizontal deitadinho. Vertical, lembra lá da linha da margem do caderno. E o eixo X, ó, é esse deitadinho aqui, ó. Eixo X, que é na horizontal. As colunas aqui apresentam os dados coletados, tá vendo? Aqui que vão entrar os dados, tudo aquilo que foi pesquisado, que o gráfico quer mostrar. E por último, os gráficos oficiais, inclusive, né, os que eu falei com vocês que são, né, que mostram aí a coronavírus, todos eles têm que ter uma fonte. Aqui no caso do nosso gráfico, a fonte é do IBGE. O que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um grande, né, que faz aí o censo, a contagem da população, e eles são responsáveis por grandes pesquisas que às vezes a gente vê aí sendo transmitidas e mostradas nos grandes jornais. Então, é a fonte. De onde que saíram esses dados? Quem realizou esse levantamento, essa pesquisa? Né? Quer dizer, a fonte de onde que saíram os dados. Agora, nós temos que praticar para colocar isso tudo que nós aprendemos, que nós vimos. Você fala, professora, é complicado. Mas não, gente. Vocês vão ver que no nosso dia a dia a gente também pode usar os gráficos aí para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos praticar. Vamos lá, ó.
De acordo com as informações, vamos registrar os dados conforme enunciado. Primeiro, os alunos do terceiro ano fizeram uma pesquisa. Então, teve um levantamento de dados aí, O que eles queriam saber? Eles fizeram uma pesquisa para descobrir a preferência da turma quanto aos personagens dos quadrinhos de Maurício de Souza. E foram votados. Então, apareceram aqui, os mais votados, os que foram votados nessa pesquisa. Vamos lembrar? Mônica, Magali, Chico Bento, Cebolinha, Cascão e o Chaveco. Agora nós vamos saber, professora, e aí, quantos votos eles tiveram? A professora representou toda essa pesquisa, depois que ela organizou numa tabela, ela representou num gráfico, só que ficou faltando uma coisinha aqui, Ela esqueceu de colocar a quantidade para vocês visualizarem. Então, vamos colocar juntos? Leia o gráfico e resolva as questões a seguir. Nós vamos completar o que está faltando e logo após nós vamos resolver algumas questões. Então, o gráfico está aqui, Aqui está a turma do segundo ano e a quantidade de votos, correto? Aqui estão cada personagem. Você pode perceber que cada um chega até uma pontuação de votos. Então, vamos contar? O primeiro é o Cascão, Só de você olhar quantos votos o Cascão teve, Chegou até o 5. Então, o Cascão teve 5 votos. E o Cebolinha, gente? Vamos ver até onde chegou? Até o 7. Ó a coluna do Cebolinha, Então, o Cebolinha teve 7. A Magali chegou até o, até o 4. A Mônica, nossa, a Mônica teve muito. Olha como foi alto a pontuação da Mônica. Vamos lá? Nossa, a Mônica teve 9 votos, Tudo pintadinho de azul clarinho, E o Chaveco, gente? Chaveco foi até aqui, Teve 3 votos. E por último, o Chico Bento. Chico Bento foi até onde? Vamos ver, Seguir a linha, Teve 6 votos. Sabendo disso, dessa quantidade de votos, e olhando esse gráfico, nós vamos responder algumas questões de acordo lá com o gráfico. Qual foi a letra A, gente? Qual foi o personagem mais votado? Só de você olhar, você observa que qual coluna foi mais alto. A professora foi da Mônica, ela foi até quase lá no finalzão. E isso porque a Mônica teve mais votos. Então, ela foi a mais votada. Agora B, Letra B. Quantas pessoas votaram no personagem mais votado? Ou seja, quantas pessoas votaram na Mônica? Lembra lá? A Mônica foi 7 votos. Que está aqui? Vamos olhar lá. Vamos contar, A Mônica chegou até... Vamos lá? A professora está errado. Justamente porque se fosse até o 7, seria até aqui. Ela teve, então... Aqui está errado. 9 votos. Está vendo como o gráfico nos ajuda? Se a gente contar só com a memória, o gráfico nós temos que analisar e ver até onde a coluna chegou. Agora, a letra C. Qual personagem foi menos, que teve menos voto? Vamos olhar lá? Qual a coluna que vocês acham que foi mais baixinha, gente? Isso mesmo, foi a do Chaveco. Quase ninguém lembrou do Chaveco aí, né, gente? Então, o Chaveco foi o menos votado. Tá vendo como uma diferençazinha às vezes faz a gente... O gráfico nos ajuda por isso. É só olhar a coluna maior
e ver a quantidade de votos. Agora a letra D. Qual a diferença de votos entre a Mônica e o Cebolinha? Vamos lá. A Mônica, a gente já sabe que ela teve quantos votos? 9 votos. E o Cebolinha? 7 votos. Então, eu quero saber a diferença. Então, eu vou fazer uma subtração, ó. 9 menos 7. Essa conta aí vocês já estão craques de cabeça. Eu sei que a diferença de votos entre a Mônica e o Cebolinha são 2 votos. Então, a Mônica teve 2 votos a mais que o Cebolinha. Agora a letra E. Quem participou desta pesquisa? Gente, quem que fez essa votação toda? Lá no enunciado já veio nos falando, né? Quem fez essa votação, que votou nesses personagens, foram os alunos do 3º ano daquela turma citada no enunciado. Agora a letra F. De acordo com o gráfico, quantas pessoas participaram da pesquisa? Para a gente saber isso, a gente vai ter que somar, não é mesmo, gente? A quantidade total de votos desses alunos aí nessa pesquisa. Para a gente saber isso, professora, como é que a gente vai fazer? Nós vamos, somar aqui a quantidade que cada um teve, porque vai dar a quantidade total da turma. Então, vamos ver se a soma de vocês aí está em dia? Vamos lá? Vamos somar, 5 mais 7, quanto que dá aí? Vamos somar? Eu tenho 5. Vou somar mais 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12. 12 mais 4, 12, 13, 14, 15, 16. Então, até aqui eu tenho 16. 16 mais 9. Vamos lá? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos, mais 4, 22, 23, 24, 25. Então, até aqui eu tenho 25. 25 mais 3, vamos contar? Mais 3, 25, 26, 27, 28. E 28 mais 6, vamos lá, mais 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então, o total de alunos que votaram nesses personagens participaram da pesquisa, 34 alunos. Agora, um desafio que eu vou lançar para vocês aí, para fazer em casa, mas é para fazer, hein? Vocês vão pegar, agora a vez de vocês coletar os dados. Façam uma votação aí para descobrir a comida favorita aí da sua família. Você vai perguntar para todo mundo qual que é a sua comida favorita e vai anotando os dados. No seu caderno aí, com a coleta dos dados, monte um gráfico das comidas mais votadas. Ai, professora, ficou difícil. Então, eu vou dar um exemplo, porque eu fiz isso lá na minha casa e eu registrei tudo. Então, eu fiz. Como é que eu fiz? Vocês vão pegar aqui por referência do meu gráfico. Então, eu coloquei, preferência da família Amorim, que é a minha família. E lá na minha família, apareceram 4 comidas preferidas. Foi o churrasco, a lasanha, o estrogonofe e a comida tradicional. Professora, que comida tradicional é essa? O nosso famoso arroz com feijão, bife, batata frita. Essa é a nossa comida tradicional. E agora, gente, olhando para o gráfico, observe o gráfico. Qual comida teve mais votos? Qual teve menos? E é justamente isso que vocês vão responder. Depois que fizerem o gráfico de vocês aí, da preferência da família de vocês, vocês vão responder quantas pessoas participaram da entrevista. Vamos voltar no meu gráfico. Lá na minha casa, então, participaram,
3 votos no churrasco, 1 na lasanha, 1 no estrogonofe e 1 no tradicional. Então, 3, 4, 5, 6. Lá na minha casa, então, foram 6 pessoas. Letra B, qual alimento foi menos votado? Lá em casa, teve um empate. Então, foi a lasanha, o estrogonofe e o famoso arroz com feijão, com 1 voto cada um. E a letra C, qual foi o mais votado? Vocês podem perceber aí que lá em casa tem um monte de leãozinho que adoram churrasco, porque foi a refeição preferida da minha família. Bom, a nossa aula sobre os gráficos, sobre tudo que a gente aprendeu hoje vai ficando por aqui. Mas eu tenho um recado aqui para vocês. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma SMED-GV, né? Não pode esquecer de fazer as atividades para aprender tudo aqui e quando chegar, tá afiadinho. Bom, como é que eu faço isso, professora? Vai aparecer uma imagem aqui no cantinho da tela, ó, essa aqui, ó. Você pega o celular, abre a sua câmera, clica lá que você vai ser direcionado à nossa plataforma SMED-GV. Também tem o nosso canal do YouTube. Professor, eu gostaria de ver essa aula de novo, acompanhar, pausar, para poder fazer devagarinho. Ótima ferramenta nós temos disponível para você, que é o canal do YouTube. Assim que essa aula passa aqui na TV Educação, ela vai para o canal SMED-GV no YouTube e fica disponível para vocês. Também acessem as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas deixo beijinho no coração, que vocês fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima aula. Tchauzinho!